Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Neste vídeo, você vai aprender como rodar a metodologia do Spin Selling 100% na prática. E no exemplo de hoje, nós vamos rodar o Spin Selling para a venda de software de gestão ERP para uma indústria. Então, se você é vendedor ou vendedora de software de gestão ERP, esse vídeo foi feito especialmente para você. Agora, se você também é vendedor ou vendedora, mas de outro segmento, com outras soluções, acompanhe aqui esse vídeo para você entender o exato passo a passo do Spin Selling, para você aplicar também aí dentro do seu dia a dia de vendas, beleza? Então, vamos começar agora na prática, mostrando como aplicar o Spin Selling. Vou pegar aqui a nossa aula. Muito bem. Então, o Spin Selling é uma metodologia de vendas onde a letra S significa situação, o P, problema, o I, implicação e o N, a necessidade de solução. Então, nós vamos rodar agora essa metodologia que ela faz com que o cliente enxergue um problema que ele está ali no seu dia a dia e queira resolver esse problema comprando aí a sua solução. Legal? Bom, então no nosso exemplo, nós vamos pegar aqui uma situação para falarmos sobre o planejamento de produção, o MRP, que é o planejamento das necessidades de materiais que é calculado lá dentro das indústrias, do processo de produção das indústrias, legal? Então, no nosso exemplo, nós estamos falando com o responsável da área de produção de uma indústria, que pode ser o diretor industrial ou o próprio gerente de produção. Então, o primeiro problema que nós vamos perguntar, que nós vamos investigar para ver se ele tem esse problema, é perguntando se ele tem realmente um bom planejamento de produção ou se ele faz o cálculo do MRP lá dentro da fábrica. Então, nós podemos perguntar o seguinte: olha, cliente, me conta como você tem feito hoje o seu planejamento de produção, o MRP, aí na fábrica. E se ele te responder: olha, eu não faço, ou não está muito bem, não tenho feito direito, pronto, já existe aí um problema para ser investigado através do Spin Selling. Então, quando nós entendemos e enxergamos ali que existe um problema, agora é a hora de darmos o próximo passo, de avaliarmos as implicações e mostrarmos para o cliente quais as consequências que esse problema traz lá dentro do processo dele e que pode atrapalhá-lo muito, fazendo com que ele enxergue a gravidade e entenda que pode existir uma urgência em precisar resolver esse problema. Legal? Então, nós vamos para o próximo passo. Então, agora nós entramos no I, da implicação. Então, quando uma indústria ele não tem um bom planejamento, ou ele não calcula o RP, uma das consequências, das implicações, ele tem falta de material durante o processo de produção. Então você pode perguntar: caramba, então você não tem feito muito bem aí o planejamento, ou você não faz o MRP? E me conta uma coisa: tem acontecido de faltar material aí na fábrica? Se ele falar: olha, falta material sim, ao longo aí do processo de produção. Quando falta material ali na fábrica, podem acontecer outras implicações. Então, as implicações do spin, elas podem gerar outras implicações. E quanto mais implicações você conseguir aí encontrar, mais você vai trazer esse assunto para uma urgência para o seu cliente. São nas implicações que o seu cliente ele vai enxergar que aquele problema é um problema grave. Então, olha, então tem acontecido falta de material? Nossa, e quando falta material, acontece de você parar a produção para ficar esperando esse material? Acontece de parar a produção. Ah, entendi. E quando para a produção, o que acontece? Então, você pode ter aí algumas situações de ter atraso de entrega, não tem? Ah, bastante, tá acontecendo bastante atraso de entrega aqui na fábrica. Nossa, então se você está atrasando a entrega, o seu cliente, você está com o cliente insatisfeito, tem cliente reclamando, nossa, nem me fale. Ou tenho aí vários clientes que estão reclamando e aconteceu até de eu perder cliente.
aí você pode reforçar ainda mais. Então, pelo que você está dizendo, que o fato de você não ter aí um MRP, acontece de faltar material, está parando a sua produção, você está atrasando entrega, está deixando o cliente satisfeito, está perdendo o cliente ainda, então você tem aí um problema sério na empresa, não é? Exatamente. Então o cliente pode enxergar e responder para você que sim, eu tenho um problema sério nesse momento. Então você está aumentando a gravidade e mostrando para ele o quanto esse problema é sério lá dentro da empresa dele. Outra implicação que pode acontecer, a falta de material, eles têm que sair comprando o material urgente, porque ele não pode deixar ali a produção parada. E você pode perguntar exatamente isso. Então, se você está com falta de material, você precisa fazer compras urgentes, não precisa? Preciso. Olha só, quando o cliente faz compra urgente, emergencial, o que acontece? Olha só, ele paga mais caro. Então, nossa, então você está pagando mais caro aí o material? E pagando mais caro, reduz a sua margem de lucro, porque aumenta o seu custo, não é mesmo? Aumenta. Isso tem impactado no seu fluxo de caixa? Às vezes está faltando aí essa verba aí no seu fluxo de caixa? Falta. Nossa, então isso está afetando aí a saúde financeira da empresa também? Não afeta? Nossa, nem me fale, vocês estão ficando aí com uma certa falta de capacidade de investimento por não ter fluxo de caixa, né? Sim, com certeza. E como você está atrasando a entrega, então está acontecendo também de você demorar mais para receber do seu cliente, não é? Porque muitas vezes o seu cliente ele paga uma parte quando ele recebe o seu produto, isso. Então você demora mais para receber também, não demora? Demora. Mas então quer dizer que você demora mais para receber, só que você tem que pagar o material que você está comprando agora e pagando mais caro ainda por ser uma compra emergencial, não é? Nem me fale. Então tudo isso está impactando e muito financeiramente na sua empresa, não está? Está. Então olha a linha do SPIN aqui, onde você vai descorrendo aí as implicações, o quanto isso está impactando financeiramente ali na empresa dele. Vamos pegar uma outra implicação. Bom, então se você está acontecendo de faltar material e parar a produção, está aumentando ali a pressão no ambiente de trabalho, né? Não tem aumentado o estresse, todo mundo cobrando, cadê o material, cliente cobrando, vendas te cobrando também, porque o cliente está reclamando, não é? Nossa, nem me fale. Lá dentro da produção, o ambiente está muito pesado. E me conta uma coisa, tem acontecido de funcionário faltar porque está estressado, está ficando até doente de tanta pressão que está no ambiente de trabalho? Tem. Quantas pessoas você tem ali que faz o planejamento? Eu tenho uma só. E se de repente esse funcionário pedir a conta e sair, como é que você vai fazer se você perder esse funcionário? Vai travar de vez aí a sua produção, aí você não consegue mais entregar para esse cliente mesmo, não é? Realmente, eu tenho todos esses problemas aqui na minha fábrica. Então, com essa narrativa, colocando ali o problema e várias implicações, você está mostrando para o cliente quantas consequências, quantos problemas graves que vão sendo gerados ali dentro, que ele precisa resolver pelo fato inicial dele não rodar ali o MRP ou não ter um bom planejamento. E aí que agora ele enxergou todos os problemas e a gravidade que ele tem ali para resolver, aumentou na cabeça dele, então, a urgência de ter que resolver essa situação. Então, agora ele está com um problema aberto na cabeça dele e de forma grave ainda. Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Nesse exato momento é que nós vamos trazer, então, o N do SPIN, o final do SPIN, que é a necessidade da solução. Então, como é que nós apresentamos aí a necessidade da solução? Nós vamos mostrar um cenário para ele totalmente ao contrário, resolvendo o problema dele, se é isso que ajudaria. Então, você pode perguntar o seguinte, cliente, e se você tivesse, então, um software de gestão ERP, que é o que eu vendo, que calculasse o seu MRP e trouxesse as quantidades de materiais necessárias para você não correr o risco de faltar material, nem ter que fazer compras emergenciais, não parar a produção e ainda reduzir o estresse no seu ambiente de trabalho. Isso te ajudaria?
Então, muito provavelmente, a resposta dele vai ser: claro, é isso que eu mais desejo, meu maior sonho é trabalhar exatamente dessa forma, sem ter esse monte de risco, de problema e tudo mais. E aí você completa: pois é, cliente, é exatamente isso que eu quero te ajudar, eu posso te ajudar, eu quero te mostrar como eu te ajudo a resolver todos esses pontos. Então, desta forma, mesmo que o cliente já tenha um software de gestão, e se ele não usa ou o software atual não tem o cálculo do planejamento MRP, aqui você criou um grande desejo na cabeça do cliente de conhecer a sua solução, pois você mostrou para ele todos os problemas e as implicações que acontecem lá dentro da empresa dele, lá dentro da fábrica, por ele não usar aí um cálculo de MRP. E você pode também explorar outras implicações. Então, se ele enxergou e ele admitiu que ele tem todos esses problemas, isso é grave, ele precisa resolver isso de forma urgente, já é suficiente para você marcar um segundo passo. Agora, se ele, não, tal, é assim mesmo, não enxergou urgência, gravidade, necessidade para resolver isso, você pode ir para outra implicação, perguntar então outros assuntos. Mas o seguinte, cliente, então, como você não tem o MRP, tudo bem, vamos supor que não está faltando material. Legal, mas tem acontecido de você comprar coisas desnecessárias? Comprar materiais que não eram necessários nesse momento? Porque a falta do planejamento do MRP deixa a empresa, às vezes, desorganizada em relação a quais materiais eu preciso comprar para atender a minha necessidade nesse momento. Então, se eu não tenho MRP, não está olhando lá no estoque, muitas vezes ele pode comprar material que não precisava, que já tinha no estoque. Ou até comprar materiais que não são os materiais ideais para usar ali na fabricação daquele equipamento que é o produto que ele vende. Então, se acontecer, por exemplo, dele falar: olha, tem acontecido sim, de comprar materiais que nós não precisávamos ter comprado. Quais são as implicações disso? Ele pode ficar com material parado no estoque. Com isso, material parado em estoque é dinheiro parado, porque ele gastou, ele pagou aquele material. Então, ele desperdiça aquele dinheiro. Ele não tem aquele dinheiro disponível para investir em outras áreas ou em outros pedidos para ele poder aumentar aí a sua lucratividade. Isso afeta também o fluxo de caixa dele. Então, você pode criar uma outra linha de narrativa aqui das implicações com base em outro tema. Legal? Então é isso, pessoal. Desta forma, você vai criar as suas narrativas para você montar aí o seu spin e fazer com que o cliente enxergue todos os problemas que isso são gerados quando ele tem todas as implicações que são geradas quando ele tem algum problema específico. E se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo para você curtir, comenta, e aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um PDF com esse mapa mental para você poder baixar. Esse PDF ele estará lá no meu grupo do Telegram. Então aqui na descrição do vídeo vai ter o link do Telegram, que você vai clicar nesse link, entrar lá no nosso grupo do Telegram, e lá você vai poder pegar aí uma cópia deste mapa mental para você utilizar aí na sua venda de software ERP quando você for conversar com um cliente do segmento de indústria. É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.